Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida de sol, uma lua sob seus pés e sobre a cabeça 12 estrelas. Isso para os estudiosos não se refere a literalmente uma mulher flutuando no céu. Se nós prestarmos atenção, um grande sinal no céu, com uma visão mais ampla da coisa, mais científica, mais lógica, seria a constelação de Virgem. Ela estaria com o sol sob sua cabeça e a lua sob seus pés e 12 estrelas. Só 9 são da constelação de Leão, em uma conjunção de Mercúrio, Marte e Vênus sobre a cabeça, e juntas somariam as 12 estrelas. Dê uma boa olhada, contra fatos não há argumento. É agora que você deve ficar com medo e repensar no que você anda fazendo na sua vida, porque isso vai acontecer em 23 de setembro deste ano. Preste atenção, meu amigo, não é brincadeira. Esses sinais no céu vão acontecer em 23 de setembro de 2017, precisamente no dia 23 ao entardecer, ao dia 24 também ao entardecer. A última vez que uma coisa dessa magnitude aconteceu foi há 5.932 anos atrás. Isso seria no nosso calendário gregoriano, 5 de agosto de 3.915 a.C. Pela Bíblia, esta data aproximadamente seria a época em que Adão e Eva andavam no mundo. Então este sinal coincide com Adão e Eva sendo ensinados sobre a mulher que teria dores de parto ao dar à luz, e que a serpente feriria o calcanhar de sua semente, mas a sua semente, o Messias que viria, lhe pisaria o calcanhar. Quando isso foi dito a Adão e Eva, também lhe foi dito que o sol, lua e estrelas serviriam de moedim para apontar os tempos. Quando isso estava sendo dito, havia um sinal no céu que se parecia com isso, e de lá para cá nunca mais aconteceu. Mas eu e você, nós que ainda estamos vivos pela graça do Pai, nós estamos prestes a testemunhar esse fenômeno nos próximos meses. Já tivemos 2 eclipses solares e 4 luas de sangue. Elas começaram a aparecer na Páscoa de 15 de abril de 2014. Milhares de pessoas assistiram nesta quarta-feira ao espetáculo de um eclipse total do Sol no norte da Austrália. O fenômeno incomum durou apenas 2 minutos. Dois dias antes desse grande sinal acontecer, o da mulher no céu vestida do sol e a lua sob os seus pés, adornada com 12 estrelas na cabeça. 2 dias antes disso acontecer será a festa das trombetas. Segundo os defensores dessas interpretações, essa festa já se cumpriu 4 vezes. A quinta será a última. Eles acreditam que profeticamente seria a próxima coisa que Jesus vai cumprir. E logo em seguida, seguindo essa teoria, o próximo grande evento seria a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos santos. Se isso de fato acontecer, o dia certo para ocorrer seria nas festas das trombetas, que vai ser 2 dias antes do grande sinal, dia 20 a 22 de setembro deste ano. Desde o eclipse lunar, lua de sangue, até as festas das trombetas em 2017, se passarão 1.260 dias, segundo cálculos dos cristãos, e que coincidentemente batem com os cálculos de Isaac Newton. Para ver que não estamos inventando nem jogando conversa fora, coloque na sua calculadora e tire as provas você mesmo. Isto está escrito nos céus. Se você quer um sinal, isso não é religiosidade, não é falsificação, não é nada inventado. Isso foi previamente planejado quando Deus pôs as estrelas em órbita. Tudo foi planejado para lhe mostrar os 1.260 dias, um número que se vê muitas vezes. Vamos continuar em Apocalipse 12. E a mulher fugiu para o deserto, onde Deus preparou um lugar para a sustentar por 1.260 dias. Analisando esse trecho, a mulher no céu, ela tem todos esses sinais e está dando à luz. Mas se ela deve dar à luz em torno daquela data, deve ter tido a concepção, e ela tem que ter acontecido 9 meses antes. Então o que aconteceu no céu naquelas datas que nós não percebemos? Se nós contarmos 9 meses voltando a partir de 23 de setembro deste ano, nós chegaremos a 23 de dezembro de 2016. Agora eu quero que você raciocine bem e procure se lembrar. O que aconteceu nessa data? Existem outros que dizem que essa não é a data correta. A data certa seria 20 de novembro. Eles se baseiam em linhas desenhadas na constelação de Virgem. É bom deixar claro que não estamos dizendo aqui que o arrebatamento e o fim do mundo realmente vai acontecer nestas datas, mas estamos observando sinais nos céus que coincidentemente cumprem as profecias de Apocalipse 12, ainda mais se analisarmos mais um padrão. Vamos voltar agora 8 meses da data da última festa das trombetas, que, como disse antes, é de 20 a 22 de setembro de 2017. O número 8, todos vocês que são inscritos mais antigos nesse canal sabem que em diversas culturas o 8 é o número do recomeço. Então, se voltarmos 8 meses a partir da festa das trombetas, chegaremos ao dia 20 de janeiro de 2017. E o que aconteceu no nosso planeta nesse dia? Alguém lembra?
Esse foi o dia em que Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos. Seria isso apenas uma coincidência? Uma coincidência que poderia acontecer em qualquer parte do mundo. Digamos que seja. Se ainda não é o bastante, temos um indício no céu, o cumprimento das profecias de Apocalipse 12. Preste bem atenção, todos, menos os terraplanistas, sabem que o maior planeta do nosso sistema solar é o planeta Júpiter. Ele é o rei dos planetas, sendo milhões de vezes maior que a Terra. Por isso mesmo ele é chamado de o planeta rei. Se você traçar as linhas na constelação de Virgem, elas irão tomar uma forma de uma mulher, e nesta exata data que eu mencionei, voltando 9 meses a contar a partir de 23 de setembro de 2017. Através das linhas que formam o desenho da mulher, você verá Júpiter entrando em seu útero na constelação de Virgem, 20 de novembro de 2016. Ele só sai do útero dela em 9 de setembro de 2017. Você vê como as coisas de Deus são maravilhosas. É exatamente como se fosse um tempo de gestação. Essa poderia ser de fato a concepção que a Bíblia fala. Nessa data vai acontecer o arrebatamento do povo de Deus. Ainda nesta data de 23 e 24 de setembro de 2017, há mais um fato espantoso no céu. Um cometa estará se aproximando da Lua, inclusive a Agência Espacial Europeia decidiu enviar uma sonda espacial. Eles fizeram isso há 12 anos atrás, mas precisamente em 2 de março de 2004. Seu nome era Rosita ou Rosetta, sei lá. Sua missão era encontrar o cometa, que foi batizado de 67P. Esse número de 67P já foi importante aqui na Terra, pois em 1967, Jerusalém foi resgatada pelo seu povo, e o cometa é chamado de o cometa da família de Júpiter. E não é porque ele venha realmente de Júpiter, mas essa foi a sua definição astronômica. Júpiter é o planeta rei. O cometa está viajando a 38 km por segundo, e nossa sonda foi capaz de se aproximar dela em 10 de setembro de 2014. Quando a Rosetta entrou em sua órbita em 12 de setembro, finalmente a sonda conseguiu pousar nela. Em 30 de setembro de 2016, a missão finalizou pois a sonda quebrou. Foi o final de 12 anos de missão que concluiu que em 23 de setembro deste ano de 2017, o cometa estará em conjunção pela Lua e estará passando pelos pés de Virgem após 50 anos desde 1967. Eu sei que vocês agora, meus caros encara escritos, já estão resmungando. Eu também fiz isso. O motivo disso é porque até agora estamos ignorando partes da profecia, como por exemplo aquela que fala do dragão. Mas calma, meus bons amigos, que aqui o trabalho é bem feito. E vamos à profecia inteira, nós não fazemos as coisas de pedaço aqui. Apareceu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol. A lua debaixo dos seus pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. No caso, a mulher estava em dores de parto. E agora o que queremos fazer é descobrir uma mulher que esteja com dores de parto na Bíblia. Continuando, ela estava para dar à luz, e então apareceu outro sinal enorme. Um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. E isso nos parece, falando astronomicamente falando, uma chuva de meteoros. Ela deve atingir nosso planeta no dia das festas das trombetas. Isso é claro se as teorias estiverem certas. A nossa dúvida agora é de onde vêm esses meteoros. Apocalipse 12 diz que quando estes sinais estiverem acontecendo, algo vai se aproximar e atirará 1/3 das estrelas, lançando-as para a Terra. Pela lógica, nós sabemos que essas não são estrelas como o Sol, outro grande tipo de estrela. Pois se você lançasse o Sol na Terra, obviamente não restaria nada do nosso planeta. Todo mundo sabe que o Sol é bilhões de vezes maior que a Terra. Então essas estrelas só podem ser meteoritos. Isso faz muito sentido porque nós chamamos os meteoritos de estrelas cadentes. Interpretando o Apocalipse 12 com estes sinais, até mesmo quem for ateu vai enxergar muita lógica no que está sendo dito aqui. Algo virá e vai atirar todos esses fragmentos da nossa Terra, e isto vai derreter parte dela. Isso fica totalmente de acordo com os 22 eventos preditos no Apocalipse. Continuando o texto que segue dizendo: ela deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Isso nos leva a pensar que isso se trata do arrebatamento. Muitos teólogos discutem quem é esse arrebatado. Nós vamos chegar lá, mas continuando a profecia. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali se sustentasse durante 260 dias. Aqui acredita-se que há um sentido terreno e espiritual para as escrituras. Das duas vamos começar com a espiritual, que aqui encaixa com os sinais do céu. A mulher em virgem é a entidade coletiva, se referindo a Israel. Para mim particularmente, essa parte da teoria é a que faz mais sentido. Pois eu sempre achei estranho, não sei você, eu estou falando eu, o Davi. Eu achava estranho quando Jesus se referia a Israel como noiva, e ele sendo um noivo. Se nós aceitarmos a teoria que está sendo dita neste vídeo, caso realmente a noiva seja a constelação de Virgem e represente Israel, a palavra de Jesus fica muito clara. Então neste caso, Israel é na verdade uma entidade coletiva formada por pessoas. Nesta lógica, o dragão também seria uma entidade coletiva. Para saber quem realmente é só perguntar qual entidade coletiva formada por pessoas estará perseguindo a mulher de Virgem.
Quem? Quem vai perseguir os judeus? Quem vai fazer eles fugir? Será o exército do anticristo. Nós já estamos chegando neles, naqueles que falamos direto aqui. O sistema da besta, da nova ordem mundial, dos senhores do mundo. Eles são antissemitas e irão perseguir os judeus. Esses que só vão encontrar um lugar seguro na Jordânia, em Petra, no deserto. Nós estamos bem perto de matar a charada. Se a mulher de virgem representa Israel e o dragão a nova ordem mundial e aqueles que a compõem, está faltando agora nós sabermos quem compõe a criança representada no céu por Júpiter. Alguns podem dizer que essa criança deveria ser Jesus, mas isso não bate com o nosso raciocínio, porque se a mulher é uma representação de uma entidade coletiva e o dragão é as nações que estão a perseguir, então como a criança poderia ser um só indivíduo, neste caso Jesus? A Escritura diz claramente que essa criança foi arrebatada para ser protegida da perseguição do diabo. E é aí a chave do mistério. Jesus nunca fugiu daquele borra-botas. Jesus, em toda a oportunidade que teve, derrotou o palhaço e em vitória subiu aos céus. Então por que será que ele viria de novo e desta vez precisaria de proteção? Não tem lógica nenhuma nesse pensamento. Por isso mesmo, o mais lógico é que essa criança seja a verdadeira igreja de Deus. Ou se vocês preferem chamar o povo de Deus aqui na terra. Isso realmente faz sentido se a criança arrebatada neste caso for a igreja de Deus. Cada dia mais os cristãos vêm sendo perseguidos. Então arrebatando todos os indivíduos que realmente seguem as leis de Deus. Esse que somos nós, que já estamos sofrendo com as perseguições agora, e imagine como será no tempo de tribulação, quando ela realmente começar. Nós estamos no começo e já está desse jeito. Imagine mais pra frente, nós nunca precisamos tanto de Deus como estamos precisando agora. E aí você vê como tudo se encaixa nessa linha de pensamento. Se a mulher na constelação de Virgem representa Israel, se o dragão são as nações que perseguem Israel, e Júpiter representa as religiões que nasceu da mulher, pois justamente a nossa religião, o cristianismo, nasceu do judaísmo, isso não tem como negar. Todos os primeiros cristãos eram pessoas judias. Todos os apóstolos, todos os escritores do Novo Testamento eram judeus. Os judeus deram à luz à igreja. Quando o diabo vir no período da ira, na tribulação, a igreja será arrebatada. Se esse raciocínio estiver realmente certo, meus caros irmãos, mesmo que não seja na data 23 de setembro deste ano, mas como você viu, tem fortes indícios que possa realmente ser esta data. Mas mesmo que demore 3 ou 7 anos, nós estamos certos que esse é o tempo da noiva ficar atenta. Jesus nos alertou muito bem. Vigiai, porque o noivo vem quando menos se espera. Agora é o tempo de nós vivermos de acordo com as leis de Deus. Em Gênesis 3 encontramos uma mulher com dores de parto. E porém entre tu, serpente, a mulher entre a tua semente e a semente dela. Quem é a semente dela? O Messias. E quem é a semente da serpente? Que também é chamado em Apocalipse de dragão. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. É um pouco estranho do ponto de vista lógico, imaginando uma serpente e uma mulher. Mas se você observar sinais no céu, nós temos muitas descrições sobre o que vai acontecer. Tudo isso acima das nossas cabeças. Para a mulher ele disse: irei multiplicar grandemente as suas dores de parto. Em meio a essas dores terás filhos. A única mulher no céu é a constelação de Virgem. A criança que entra e sai do seu útero é o planeta Rei Júpiter. Lembrando que isso nunca aconteceu antes. Júpiter vai permanecer no útero por quase 10 meses. Esse deve ser o maior período de gestação permitido. Júpiter normalmente atravessa direto, mas agora em setembro de 2017, Júpiter entrará no útero de Virgem e ele dará voltas e mais voltas como um pequeno bebê, e só vai sair dali quando o sinal tiver se cumprido. Continuando ainda para aqueles que acham que isso ainda é coincidência. Lembre-se, Jesus disse, quando todas essas coisas acontecerem, olhem para cima. E aí é que eu pergunto a essas pessoas que ainda não acreditam, por que foi que ele disse isso? A semente de Satanás é o dragão, e eu diria que é um objeto desconhecido, pelo menos por hora. Bem, desconhecido para quem não acompanha o nosso canal, porque no nosso canal 2, A Revanche, o Encarando o Sobrenatural 2, A Revanche, nós fizemos um vídeo mostrando que esse tal objeto, que eu revelei e acredito que seja o Nibiru, o famoso planeta X. Se você não viu o vídeo, o link está aí na descrição do vídeo. Vale muito a pena cada minuto que você assistir esse vídeo. Não deixe de vê-lo. Vai aumentar muito o seu conhecimento. Nós acreditamos que esse planeta sempre se aproxima em tempos cruciais. A última vez foi na crucificação de Jesus Cristo. Onde está isso, basta você ler as escrituras. Você vai ver lá escrito preto no branco, que o mundo ficou sem o sol por 3 horas. A lua não conseguiria fazer isso nem por 8 minutos. Talvez por 7 minutos e 30 segundos estourando. Então o que dizer de 8 horas? Eu falei isso no vídeo de Nibiru, que outro objeto de tamanho muito maior que a Terra fez isso. Se estivermos certos, esse foi o sinal celeste. Pode ter certeza que este sinal está agendado para marcar o início do arrebatamento, o início da tribulação. Então imaginando este sinal celeste na astronomia, que está descrito na Bíblia como esmagada a cabeça e a ferida no calcanhar, se trata de que a parte de cima do planeta Nibiru colidirá com a parte de baixo de Júpiter. Isso obviamente resultaria numa porrada de fragmentos saindo dali.
E não acha que é impossível porque Júpiter é gasoso, pois qualquer um que estude um pouco os planetas sabe que Júpiter tem um grande núcleo de ferro, assim como todos os outros. E isso já aconteceu antes, ele foi atingido em julho de 1992 pelo cometa Shoemaker. E para matar do coração aquela turma do Do Contra, que acha que tudo é coincidência, sabe o que significa esse nome Shoemaker? Significa sapateiro, e é aí que você vê o poder de Deus como é grande. Onde é que a profecia diz que ele deveria atingir? O calcanhar. O sapateiro atingiu o planeta rei. Na ocasião que Júpiter foi atingido pelo cometa Shoemaker-Levy 9, o cometa se despedaçou em julho de 1992 e seus fragmentos colidiram com a parte de Júpiter em seu hemisfério sul, entre 16 a 22 de junho de 1994, em uma velocidade de 60 km por segundo. As cicatrizes desse choque eram visíveis aqui da Terra e duraram vários dias. E aí está Shoemaker, esboçando o calcanhar do rei. O que eu digo para vocês, querida família Encarando, é que as profecias de Deus são infalíveis. Para nós entendermos, basta descontaminar nossa mente com o que nós pensamos saber. Então, com esse raciocínio, vamos continuar o nosso estudo. Pode um homem dar à luz? Porque vejo então todos os homens com as mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto. Porque estão pálidos todos os rostos. O que será que Jeremias 30 estava falando nesse momento? Preste bem atenção, porque você vai entender junto comigo. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele será livre dela. Isso significa que a mulher em trabalho de parto que encontramos em Apocalipse 12 é explicada em Jeremias 30 como o início da angústia de Jacó, e os estudiosos do assunto acreditam que isso vai durar em torno de 7 anos. Então, apenas fazendo a conta, 17 mais 7 seria 2024. Então será por volta dessa época que Jesus realmente vai voltar para o seu povo. Só que alguns especialistas dizem não, este não é o verdadeiro tempo de angústia de Jacó. Não foi 7 anos. O tempo de angústia de Jacó pelas duas esposas cuidando das ovelhas desde que fugiu de Esaú. Somos números judeus 22. 2017 mais 22 seria, no caso, 2039. Ao meu ver, na minha humilde opinião, da data certa de eventos que vai acontecer, é impossível, para não dizer que é extremamente arrogante. Até mesmo Jesus disse que nem mesmo o filho sabe quando as coisas vão realmente terminar por aqui. Apenas o Pai. Da data certas, meu amigo, é complicado. Mas que, como ele mesmo alertou, nós devemos vigiar. Porque é assim, grandes chances disso acontecer. E matematicamente falando isso. A nossa internet vem sendo perseguida implacavelmente neste ano de 2017. Ela foi entregue pelos Estados Unidos às Nações Unidas. O motivo disso ter sido feito é que os Estados Unidos têm uma lei chamada a Primeira Emenda. Ela garante a liberdade de expressão. Enquanto a internet estivesse sob o poder dos Estados Unidos, ela estaria sempre protegida pela Primeira Emenda. Você, neste caso, poderia dizer quase tudo o que quisesse. Mas se você mover da estrutura legal a proteção da Primeira Emenda e entregar à ONU, você pode começar a censurar as pessoas que têm opiniões não globalistas, que não concordam com a nova ordem mundial. Por isso, meu amigo, é muito difícil que nós possamos sobreviver até 2040. Já estamos no período de angústia de Jacó, e o Messias trará para o povo dele a salvação em meio das tribulações. É isso que entendemos ligando Jeremias 30 com Apocalipse 12. O começo da angústia de Jacó e em seguida a salvação pelo Messias. Em Isaías 21 diz: dura visão me foi anunciada. O pérfido procede perfidamente e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó Média, diz cessar todo gemer. Pelos que os meus lombos estão cheios de angústias, dores se apoderam de mim como as de contorcer-me de dores. E não posso ouvir. Desfaleço-me e não posso ver. Isso disse Isaías há 700 anos antes de Jesus vir. Da parturiente em dor, ele disse: Elão e Média, vem atacar. E quem é essa mulher dando à luz? É interpretada por Isaías como estando associada com a invasão de Elão e Média. Os pesquisadores acreditam que se trata do Irã e a Terceira Guerra Mundial envolvendo o Irã, muçulmanos e os sunitas. Em Ezequiel 38, uma guerra dos muçulmanos unidos contra Israel. Estas são as interpretações tiradas de Daniel 8. No caso das duas guerras que o Irã está envolvido, e quando o sinal da mulher no céu aparecer, e quando ele estiver em dores de parto, Isaías conclama: Elão e Média, saiam e iniciem o cerco, comecem a guerra. Isaías 13:8 ficaram apavorados, e dores e aflições os dominaram. Eles se contorceram como uma mulher em trabalho de parto. Olharam chocados uns para os outros, com os rostos em fogo. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel de ira, de grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão mais a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Para mim, a descrição é muito clara que se trata de uma guerra no dia da grande tribulação. Associando essa passagem de Apocalipse 12, fazendo ligações entre elas. 1 Coríntios 15:51. É impossível ser mais claro do que isso, eis que lhe digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento. Num abrir e fechar dos olhos, o som da última trombeta, pois a trombeta soará.
Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se vestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi finalmente destruída pela vitória. Portanto, o que devemos fazer? Meus amados irmãos, mantenham-se firmes e imóveis. E a palavra imóvel, o que ela quer dizer para você e para mim que está vendo esse vídeo agora? Não se desloque ou mude. O que mais nós vemos hoje é pessoas mudando de opinião o tempo todo. Cada um quer criar o que acreditar, e o pior, seleciona a dedo nas escrituras o que acha que é certo e o que é errado. Isso até pode funcionar com tudo na vida, mas com as leis de Deus, meu amigo, basta você ignorar apenas uma linha, e você já está fora da doutrina de Deus. Ou você aceita como ela é, ou a vaca vai pro brejo, literalmente. Não tem meio termo, não dá para negociar com Deus. É do jeito que Ele quer e não do jeito que você acha que é certo. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, jamais. Isso é um aviso para nós nos mantermos fortes e firmes em nossa fé, e não nos desviarmos do caminho nem para a direita nem para a esquerda. Siga sempre em frente, meu irmão. Você nunca estará realmente sozinho. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado. Ele foi uma dica do